Boa noite! Começa agora a nova edição do programa Conheça o Hospital Carlos Fernando Malzone. Nesse tempo juntos, vamos apresentar a você, telespectador, um pouco mais dos nossos serviços, conquistas e novidades. No programa de hoje, vamos prosseguir com o tema Urgência e Emergência. Dessa vez, você vai conhecer o processo de condução de pacientes graves para serviços de urgência. Aqui no estúdio hoje comigo, contamos com a presença do Dr. João Orávio, cardiologista responsável pelo serviço de hemodinâmica, além da enfermeira Larissa Mello, enfermeira responsável pelo serviço de hemodinâmica também. Eu agradeço a presença de vocês dois. Boa noite. Boa noite. Dr. João Orávio, vamos começar? Peço que o senhor use o microfone, por favor. Vamos falar sobre a implantação do serviço de hemodinâmica. Ele foi um marco para o hospital e para a cidade de Matão. De que maneira ele auxilia no tratamento de pacientes graves que chegam até o pronto-socorro? A implantação do serviço de hemodinâmica aqui no hospital já vem de mais de 3 anos, essa luta, e nós, mais recentemente, conseguimos o credenciamento junto ao SUS, o que aumentou muito o volume de casos no serviço. E no próximo mês, agora, nós devemos adentrar no 1000º procedimento, o que já nos coloca numa situação de um serviço consolidado e que, doravante, vai buscar cada vez mais aprimorar a sua qualidade. E o que isso reverte para dentro da estrutura toda do hospital, e principalmente para os pacientes que buscam o pronto-socorro, com situações de emergências cardiovasculares, que entre nós é a maior causa de mortalidade, né, da população do mundo ocidental. Os pacientes com quadros cardiovasculares agudos, principalmente os infartos, precisam ser tratados o mais rápido possível. Quanto maior for a demora na abordagem desse paciente, maiores as sequelas possíveis e piores os resultados, até do ponto de vista de maior mortalidade quando o tempo passa muito. E nós temos toda a estrutura pronta para atender a esses pacientes nas 24 horas do dia e nos 7 dias da semana. Nós temos uma escala de plantão pronta a atender o paciente em, no máximo, 90 minutos da entrada, do acionamento da equipe, que é o que a boa prática hoje manda ao redor do mundo todo. Então, o benefício maior é essa disponibilidade do serviço. O que aconteceria com esse paciente se não houvesse o serviço? Ele teria que ser removido para uma cidade próxima onde houvesse o serviço. E claro que aí demandaria tempo e os resultados nunca são os mesmos que quando se atende prontamente. Então, a gente pode dizer que isso é um diferencial para Matão. A gente é uma cidade com 80 mil habitantes e a gente começou a atender a hemodinâmica mesmo sem ter o credenciamento do SUS, atendendo o paciente SUS. Então, a falta de hemodinâmica complicaria a nossa vida aqui dentro, doutor? Olha, não há dúvida que, uma vez que o serviço esteja implantado, todos os outros serviços que orbitam, eu não digo orbitam, mas até que compõem o hospital. Num exemplo, o hospital, o laboratório teve que se adequar a situações novas, a UTI teve que se adequar a situações novas, as enfermarias a situações novas, o pronto-socorro. E o que significa se adequar a essas novas situações? É uma melhoria na qualidade de todos esses setores. Esses setores vão se obrigar a estar atendendo um paciente numa complexidade maior. Então, o ganho não é apenas dos serviços envolvidos diretamente, mas num ganho em escala dentro de todos os serviços do hospital. E é importante que a gente repete muito a hemodinâmica, mas junto da hemodinâmica vem o serviço de cirurgia cardíaca, que traz também uma complexidade que vai obrigar outros serviços dentro do hospital a melhorarem o seu padrão de atendimento também. Entendi. A gente vai falar agora com a enfermeira Larissa. A gente realiza aqui angioplastias e cateterismos. Como esse paciente chega até a gente, quais são as orientações que a enfermagem passa para ele, Larissa? Tem algumas orientações que é dada a esses pacientes que vêm de casa, né, fazer tanto o cateterismo quanto a angioplastia.
programada, ambulatorial, que a gente diz, né? A gente pede que o paciente esteja de jejum de 4 a 6 horas antes do exame, tá? É importante que ele esteja bem hidratado, então a gente recomenda que o paciente tome no dia anterior ao procedimento cerca de 2 litros de água, né? Beba bastante água, chás, porque é importante que ele esteja bem hidratado para a eliminação depois do contraste, né? Posterior ao exame. Exames de sangue, eletrocardiograma, teste de esforço, todos os exames que o paciente tiver mais recente, também é importante ele estar trazendo no dia do exame. Os medicamentos devem ser suspensos antes do procedimento. Então, é importante ele estar comunicando o serviço antes de estar vindo fazer o exame, tá? E principalmente também alergia a medicações, alergia principalmente ao contraste, né? Esse paciente também tem que comunicar, porque tem que fazer um tratamento, um preparo, antes dele estar fazendo o exame, 3 dias antes, né, para esses casos de alergia ao contraste, tá? Ótimo. Eu agradeço muito a presença dos dois aqui hoje para esclarecer um pouco mais sobre o nosso serviço da hemodinâmica. Agora, a gente vai acompanhar a entrevista do nosso presidente do Conselho Administrativo do Hospital Carlos Fernando Malzone, o senhor João Carlos Marquesan, que vai falar um pouco mais sobre os investimentos do hospital na alta complexidade. Os investimentos em alta complexidade realizados pelo Hospital Carlos Fernando Malzone buscam ampliar o atendimento de casos graves e que inspiram cuidados, aproximando da população matonense os serviços que, por vezes, eram direcionados para outras cidades da região. A gente sempre prima pelas inovações. Esse é um hospital de referência regional hoje. Para isso, aí atender melhor a população de Matão, nós estamos cada vez mais investindo em alta complexidade. Nós estamos falando hoje da hemodinâmica e cardiologia. A hemodinâmica já funciona há mais de 2 anos. Nós estávamos fazendo série histórica para o SUS, agora já fomos credenciados no SUS. E temos a cardiologia também. Nós fomos buscar a melhor equipe de São José do Rio Preto, que é o Dr. João Leal e a equipe dele. Trouxemos aqui e temos o que tem de melhor hoje no Brasil em equipe de cardiologia, para atender todos os pacientes de Matão e região naquilo em que nós somos credenciados pelo SUS. Hoje, colocar stent, marca-passo, fazer procedimento na hemodinâmica, virou uma situação corriqueira aqui dentro do nosso hospital, assim como cirurgias cardíacas que já estão sendo feitas. Altos investimentos requerem muito planejamento e é por isso que a implantação de serviços de alta complexidade necessitam de uma sustentabilidade financeira da instituição. O nosso pronto-socorro, por tradição histórica, sempre esteve aqui dentro do hospital. Mas isso, no entendimento, é um trabalho do Poder Público Municipal. Ele que é responsável por isso. Nós estamos hoje fazendo o trabalho de urgência e emergência, assim como pronto atendimento, que é parte de posto de saúde. Não é função do hospital fazer atendimento de posto de saúde, né? Não faz porque a população está acostumada e faz também porque não tem um bom serviço na rede. Se tivesse um bom serviço na rede, a população iria para a rede. Isso não acontece. Porém, tudo isso gera custo. Nós atendemos um volume muito grande todo ano, todo dia, toda semana, todo mês, no pronto-socorro. Isso gera um custo muito alto. Quer seja os médicos plantonistas que têm que estar 24 horas por dia, os plantões de retaguarda, os médicos de retaguarda que têm que estar à disposição. Então, isso gera muito custo. Isso gera um déficit para o hospital, custa para o hospital R$500 mil por mês. Então, isso é que a gente está discutindo com o Poder Público Municipal e há muitos fatos distorcidos. Dentro desses fatos distorcidos, então cada um quer ter a sua verdade, mas a verdade é uma só, e custa. E isso tem que ser pago por quem usa, que é o Poder Público de Matão. Com mais de 70% do atendimento SUS, a diretoria do Hospital Carlos Fernando Malzone busca um equilíbrio nas contas para planejar investimentos futuros. Entretanto, os constantes déficits no serviço de urgência vêm atrasando os investimentos em outras áreas. Mais de 70% do nosso atendimento é SUS, né? Então, o que a gente procura é fazer um trabalho muito forte, dar um bom atendimento para os pacientes que vêm para o hospital, mas quem nos paga é o SUS, e 30% são convênios e particular.
é dessa parte que a gente faz o equilíbrio do hospital, um hospital equilibrado. Mas a continuar com esse déficit que nós estamos tendo mensalmente, em pouco tempo, sei lá, questão de um ano, a gente fica deficitário em vez de superavitário. Isso já está nos impedindo de investir nas outras complexidades. O hospital tem um planejamento estratégico, onde estamos e para onde queremos ir. E hoje, nos próximos 5 anos, próximos 10 anos, dentro das nossas possibilidades, a continuar assim, nós vamos ter que limitar os nossos investimentos. Não vamos poder fazer mais aquilo que nós já estamos fazendo. Hoje nós duplicamos a nossa hemodiálise, né? E assim por diante. E outras coisas, dobramos a nossa UTI, né? E assim, nós temos que fazer uma outra UTI maior ainda que essa. Quer dizer, então, isso não para, a população não para de crescer, graças a Deus. Então, o hospital tem que estar crescendo, mesmo porque ele atende uma área muito grande. Agora aqui comigo, o cirurgião cardiovascular, Dr. João Carlos Leal. Doutor, boa noite. Vamos continuar falando um pouco desse serviço de cardiovascular. A gente tem aqui o atendimento do paciente na cidade de Matão, as cirurgias cardíacas. Como que esse tratamento auxilia na agilidade do atendimento ao paciente? Bom, inicialmente eu quero dizer que Matão hoje está num cenário ímpar diante da saúde que está o caos. O cenário econômico público está muito ruim e Matão consegue organizar um time de cardiologia juntamente com outras áreas da medicina, fazendo com que os pacientes da própria cidade e da região consigam atender em um hospital com uma certa agilidade. De maneira que eu posso dizer que os números financeiros que proporcionam a saúde no Brasil, ela hoje não é um paralelo que nós podemos traçar para Matão, porque Matão, com todo o empenho dos que chancelam esse serviço aqui no Hospital Malzone, fez com que um time, e quando a gente fala em cardiologia, cirurgia cardiovascular, hoje tem um nome muito em voga, chamado Heart Team. E esse time é que faz com que os pacientes sejam atendidos com uma velocidade muito boa, uma velocidade legal, em que não só no atendimento, como também na sequência do tratamento. De maneira que é o sucesso, você atender, tratar e fazer com que esses pacientes vão para suas casas de uma maneira, vamos dizer assim, com saúde. Quais procedimentos essa equipe realiza aqui dentro do hospital? Qual tipo de cirurgia, doutor? Bem, a nossa equipe é uma equipe grande que envolve a cirurgia cardiovascular, a endovascular, com implante de marca-passos, endopróteses e, em parceria com a hemodinâmica, a gente vem nesses novos procedimentos, que é o implante de prótese transcatéter valvares. Esses são procedimentos extremamente recentes e que põem, não tenha dúvida, o hospital na vanguarda no tratamento da doença cardiovascular. A estrutura que o senhor encontrou aqui satisfez a equipe? Lembrando que eles vêm de São José do Rio Preto, doutor? Não, sem dúvida. É lógico que tudo que você começa, você tem que fazer alguns arranjos para que o resultado seja igual. Mas a receptividade, tanto calorosa da direção e quanto dos pares e dos materiais necessários para se fazer um bom procedimento, isso nós recebemos aqui. E eu digo, agradeço e parabéns a essa diretoria do Hospital Fernando Malzone. Ótimo. Doutor Leal, agradeço a sua presença aqui hoje com a gente, espero vê-lo aqui novamente. Eu vou encerrando agora, agradecendo a sua presença aí de casa por ter nos assistido e desejando que você nos assista novamente na próxima segunda-feira. Uma boa noite.